Eclesiastes 3, verso 14. Quero que você leia comigo. Eclesiastes 3, 14. Diz assim a palavra de Deus: sei que tudo quanto Deus faz, a palavra de Deus diz assim, sei que tudo, não é uma parte não, gente, preste atenção nessa palavra, tudo que Deus faz, durará eternamente, ou seja, para sempre, após a nossa existência, continuará durando. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus, está lida a tua palavra, Pai amado Deus. Sabemos da tua vontade sobre nós, Pai, mas queremos te pedir, Deus, que tu venhas trabalhar no íntimo de cada um, da mente de cada um, Deus, que tu venhas apagar, Deus, da mente os problemas, as lutas, as dificuldades, que possam nos tirar do entendimento da tua mensagem, daquilo que tu queres, Pai amado, desse tempo de 30 minutos, falar conosco, Pai. Então, nos ajuda a compreender qual é a sua vontade, retira as nossas limitações, Deus, fala aquilo que tu queres ao teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. O motorista, ele tem o que? A obrigação de conhecer bem o que? As placas sinalizadoras encontradas na estrada. Ele entendendo exatamente o significado de cada uma, permitirá que ele possa dirigir bem e chegar ao local no qual ele deseja, né? No alvo, no local que ele precisa chegar. Vocês concordam comigo? E como é que nós, como homens e mulheres de Deus, nós vamos chegar exatamente aonde Deus quer que chegamos? Deus tem um projeto de vida para você. Deus tem um ministério na sua vida. Deus tem um projeto, tem um sonho para te entregar. Deus quer realizar coisas ainda maiores na vida de vocês. Agora, como é que Ele vai fazer se a gente não sabe como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega lá? Como é que a gente vai fazer se a gente não entende a palavra de Deus? Se a gente não separa um tempo para fazer a leitura da palavra? Se a gente não medita, se a gente não para refletir no Senhor, refletir, fazer uma reflexão, muitas das vezes é apenas olhar para dentro de nós. Talvez eu já tenha falado isso, mas olhar para dentro de nós, olhar para as nossas atitudes e decidir fazer diferente. Mas pastor, está complicado. Eu sei que está. E Deus também sabe. Mas Deus precisa nos alertar nesta noite que é um grande risco nós dirigirmos sem conhecer as regras que determinam as leis do trânsito. Se fôssemos motoristas, como muitos aqui são, eu estou usando esse exemplo para te levar a uma condição de entender que é um grande risco nós continuarmos vivendo na nossa caminhada em busca dos nossos projetos, em busca dos sonhos, sem entender o que Deus quer, sem entender a vontade dEle, sem entender qual é o teu papel na vida desta igreja, sem entender qual é o teu papel na vida da sua família. Você tem uma grande responsabilidade, como homem, como marido, como pai, ou como filho. Você, mulher, tem uma grande responsabilidade como mulher, como esposa, como mãe ou como filha. Por que não dizer o mesmo aos avós, às avós? Todos nós precisamos entender qual é a nossa função.
e fazer o melhor que a gente puder fazer, mas muitas das vezes, como eu já falei talvez aqui, o nosso individualismo, as coisas que nós achamos, as coisas que nós queremos são maior do que o que Deus quer falar conosco. Mas nesta noite Deus quer falar com você a importância que nós todos temos de entender, de estar a par das regras que regem o povo de Deus, os filhos de Deus. Regras essas que vão nos livrar de males, de dores, de lutos, de sofrimento. Não quer dizer que mesmo você fazendo tudo aquilo que é a vontade de Deus, você não possa sofrer, você não possa adoecer, mas Deus determinou para nós que nós venhamos a cumprir a sua vontade, não a nossa. A Bíblia nos revela que Deus deixou muitos sinais indicativos para que ninguém errasse o caminho. Mas infelizmente, em seu orgulho e vaidade, o homem e a mulher acham-se plenamente preparados para dirigir seus passos de acordo com a sua vontade. É isso que eu estou falando. Vivemos no tempo do individualismo, das nossas razões, daquilo que queremos, das nossas preocupações. Viemos à casa de Deus apenas para pedir e pedir pelas bênçãos. Temos visto isso na televisão, nas rádios. É só isso que se prega hoje? Mas Deus tem me falado muito mais do que isso. Está difícil. A crise chegou, gente, e chegou feio. A crise tem abalado até as empresas mais fortes desse país. Aqueles que têm visto jornais, têm visto a Oi. A Oi, a antiga Telemar, é uma das empresas mais lucrativas desse país, vocês sabiam disso? A Oi tem sócios na Holanda. Para você ver o tamanho dessa empresa aqui no Brasil. Ela trabalha em diversos estados do Brasil, e há 2 semanas atrás, se eu não me engano, saiu no jornal que a Oi, uma das maiores empresas desse país, quebrou, abriu concordata. Ela agora está numa condição de recuperação de ativos. Mas por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem que por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a luta que nós estamos vivendo, por maior que seja a tua dor, o teu luto, por maior que seja a sua insatisfação em relação ao projeto que você sonhou para a sua vida, eu quero te alertar que Deus quer fazer algo diferente na vida do seu povo, na vida daqueles que são seus. Eu creio que Deus está tratando para conosco de uma forma diferente. Eu creio que há provisão de Deus para mim e para você, mesmo num tempo de crise. Mas para isso precisamos ser fortes, valentes, ousados e seguir aquilo que Deus quer para nós. Mas temos visto ao contrário. E é por isso que encontramos em nosso meio milhares de pessoas machucadas e traumatizadas em razão de acidentes provocados por esses descuidos. Quando estamos descuidados, quando estamos desligados, quando estamos desconectados de Deus, o mal nos alcança. A nossa mente, o nosso coração nos leva a práticas, a decisões, a escolhas ruins, negativas. Escolhas erradas, soluções e saídas que não são as de Deus. Se você é um comerciante, se você é um empresário, se você é um gerente, se você é um funcionário, se você é um comissionado da sua rentabilidade, por mais difícil que esteja, não se associe a coisas que não são de Deus. O camarada lá na igreja estava desesperado, desempregado, com as contas todas atrasadas. Eu reconheço que a situação dele era muito difícil, eu reconheço, e nós juntamos homens para poder ajudá-lo. Mas quando o recurso chegou à mão dele, ele falou assim: pastor, eu lhe agradeço, mas esse recurso ele vai ser para me pagar o agiota. Eu falei: meu Deus, o agiota? Ele pegou 1.000 e em 30 dias ele devia 1.500. Se associou à pessoa errada. O recurso chegou uma semana depois de que ele conseguiu o valor para sanar os custos desse mês. Eu reconheço a dificuldade, mas nós precisamos estar atentos às regras
que são eternas, exigências que são eternas. Precisamos saber o que fazer. Eu citei essa situação porque muitos homens, no momento do desespero, para sanar e honrar a sua casa, eu entendo a escolha dele, a decisão dele, mas é uma decisão errada. Só piorou a situação. Ele não devia mais 1.000, ele devia 1.000 e mais os juros. Nessa noite nós vamos examinar aqui alguns desses sinais dados por Deus para que possamos avançar, mas avançar em segurança rumo ao destino eterno. Gente, nós não somos desse mundo. A nossa luta não é só aqui. Nós estamos vivendo um momento de batalha. Batalha espiritual, e batalha espiritual é guerra mesmo. A necessidade da igreja hoje de se ajoelhar e clamar ao Senhor por salvação, por restauração, por libertação, é grande, gente, é grande. E Deus escolheu eu e você. Deus escolheu aqueles que estão aqui nesta noite cansados, exaustos, vivendo lutas, vivendo crises, sentindo dores talvez grandes no seu coração, tristezas, lamentos, choros, eu sei. Tem dias que eu não aguento mais. Tem dias que eu entro pelo gabinete e falo assim, Jesus, deixa eu ir embora, porque eu não estou aguentando tanta dor, tanto sofrimento. Mas em toda dor, em todo sofrimento, eu creio que há um Deus que é poderoso de mudar a nossa história. Eu creio. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui hoje com vocês. E se você veio até aqui, eu também creio que você acredite verdadeiramente nisso. Sexta-feira passada tivemos um culto de homens lá na igreja. Um culto abençoado. Tivemos a presença dos homens aqui. Foi uma bênção. Chego na minha casa. Um irmão me liga e fala assim, pastor, ufa, fui renovado. Numa oração, no louvor e numa palavra vinda de Deus para a minha vida. Eu falei, que bom, meu irmão. Deus falou contigo? Deus falou. Deus me mostrou que eu tenho que mudar em certas áreas, que eu tenho que corrigir certas atitudes, que eu tenho que fazer escolhas diferentes nas quais eu tenho feito. Amém, meu irmão. Faça logo o que Deus falou com você. Isso foi sexta-feira. Ontem ele me ligou à noite, falou, estou indo para a igreja. Eu falei, como assim? Eu vou dar aula, estou indo para lá que eu preciso conversar com você hoje. Eu falei, a aula termina às 10:30 da noite, eu vou te esperar. Amém. Na sexta-feira ele tinha falado que ele ia mudar. Ontem ele falou que ele está mudando de casa e de família. Estamos esquecendo daquilo que Deus quer para nós. Mas camarada, você sexta-feira me disse uma coisa à noite, e você hoje está me dizendo uma coisa completamente diferente. Sim, eu quero ser feliz. Eu quero uma nova mulher. Eu quero uma esposa mais nova, mais feliz, mais alegre. É um direito que eu tenho, eu não aguento mais essa. Gente, eu estou falando isso porque isso é muito comum. Isso tem acontecido demais. Talvez não aqui em Tribobó, mas lá no Colubandê tem. Talvez o Gideão não tenha assim tanto trabalho nessa área aqui, mas lá no Colubandê nós estamos tendo. Eu não tenho como pregar outra coisa, eu não tenho como dizer outra coisa. É difícil falar isso, mas eu acho que Deus tem encontrado muitas dificuldades para tratar conosco como filhos. Homens desistindo dos seus projetos e sonhos, esposas desistindo das suas famílias, filhos afastando-se dos seus pais, pais não conseguindo mais suportar as diferenças, as discussões, as tribulações dentro da sua casa com os seus filhos. Gente, só que eu não estou falando do povo lá de fora não, como preguei domingo aqui pela manhã, eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando daquele que está na igreja há 5, 10, 20, 30 anos. Estamos esquecendo das exigências que são eternas para as nossas vidas. Tudo bem, o negócio está feio, está difícil.
estou sufocado, não aguento mais. A gente entende. Mas é hora de, como povo de Deus, nós nos posicionarmos. Como é que a gente vai querer que o milagre chegue à nossa casa se a gente não prepara o ambiente para que isso possa acontecer? Deus quer realizar milagres. Deus quer realizar sonhos. Deus é um Deus que nos provém de tudo. Deus é o Deus da provisão. A palavra de Deus em Apocalipse diz que Ele nos levaria ao deserto, não para que nós perecêssemos, mas para que Ele pudesse nos dar da provisão dEle. Pode estar difícil, você é vendedor de carro, pode não estar vendendo carro nenhum, mas Deus vai prover a venda daqueles que você precisa vender, para te honrar, para glória dEle, mas para te honrar. Eu creio nesse Deus. Eu creio em um Deus da provisão. Tudo que está na palavra de Deus eu trago para a minha vida como verdade. Não podemos crer apenas numa situação ou em outra. Precisamos entender a vontade dEle. E Deus encontrou muitas dificuldades na formação do seu povo. Dificuldades essas que temos vivido nesses dias. Mas a palavra de Deus diz ainda que dificuldades ainda maiores teremos que viver nos finais do tempo. E o final do tempo chegou, as provas estão aí. Então isso também é bíblico. Mas eu quero nesta noite alertar a igreja que independente dessa luta toda que a gente está vivendo, precisamos continuar firme. Nosso congresso de novembro de homens lá no Culubandê é homens fortes em tempos difíceis. Olha aí. Precisamos ser fortes, valentes, ousados, corajosos, mas para isso só uma solução, uma condição: seguir as exigências de Deus para nós, cumpri-las verdadeiramente, não aceitarmos suborno, não nos envolvermos com as pessoas erradas, respeitarmos a igreja, respeitarmos a vontade de Deus, respeitarmos e honrar as esposas, os maridos, os pais, os filhos dos pais. Pronto, está aí, ó. A casa está preparada, o milagre está pronto para chegar. Deus pode agir, porque estamos dando liberdade para Ele agir, estamos fazendo aquilo que Ele quer. Após a morte de José, Israel se multiplicou grandemente. E com esse crescimento veio também o que? O afastamento de Deus. As igrejas cresceram. Os pastores cada dia mais pregam melhor. Eloquentes, bem arrumados, ternos bonitos. Mas será que é isso que agrada ao Senhor nosso Deus? Nesse tempo, o povo estava aqui afastado de Deus. O povo deixou-se dominar pelo esquecimento. Eu acho que é exatamente o que acontece hoje conosco. Deus já fez tanta coisa nas nossas vidas. Deus já nos libertou dos nossos pecados. Deus nos restaurou. Deus nos livrou de coisas que nós nem sabemos. E nós esquecemos delas com tanta rapidez, porque estamos enfrentando uma luta, um problema, um luto, uma dor. Meu Deus. Durante o tempo de escravidão no Egito, o povo deixou de cultuar a Deus. Mas pastor, eu estou aqui na igreja cultuando ao Senhor nesta noite, mas será que verdadeiramente o seu coração está cultuando a Deus? Ou você veio aqui apenas para cumprir um compromisso, para orar, para pedir um projeto, para louvar ao Senhor ou pedir uma bênção? Cultuar ao Senhor, cultuar a Deus, é muito mais do que isso. É estar aqui sim, mas é estar lá fora com Deus também no seu trabalho. No ônibus indo para o trabalho, no seu curso, naquela rodinha lá que tem aquela piadinha, né? Aquelas coisinhas que estão falando lá, aqueles vídeos lá no celular que estão mostrando, aquela pornografia que estão falando lá na família.
aquela atividade legal que se encontra dentro da sua empresa onde você trabalha, que você sabe que é errado, que está todo mundo fazendo e você está indo pelo mesmo caminho. Meu Deus. Eu conheço um delegado federal. Ele trabalhou em alguns projetos no escritório que eu trabalhava, no escritório jurídico, e eu mandei uma mensagem para ele, ele não me respondeu, falei, o que aconteceu com esse cara, cadê ele? O ramo de trabalho dele é muito perigoso, e ele abandonou o trabalho dele, ele pediu a rescisão, ele pediu as contas, ele saiu. Ele saiu porque o grupo onde ele atuava, a área onde ele trabalhava, era uma área onde estava todo mundo envolvido com erros, que ele não queria conseguir mais, que ele não tinha como mais permitir que continuasse naquela área. Ele pediu as contas, ele saiu. Passou 6 meses de sufoco, porque teve um padrão de vida que caiu. Mas logo depois, Deus o abençoou com uma nova área, com uma empresa que o procurou, e ele está lá vivendo uma bênção. Eu não estou dizendo que você precisa pedir as suas contas da empresa que você trabalha, não, mas eu quero mostrar isso como exemplo, como uma ilustração de como Deus honra. Mas hoje, vendemos o carro está todo quebrado, está rachado, ele vai... Uma vez o meu pai comprou um carro, olhava para ele, um carro antigo, né? Já deve ter mais de 25 anos, era um Passat, era o carro do momento. Meu pai, todo bobo, comprou o carro, e fomos lá para um aniversário, né, da casa do meu primo, né, quando a gente comprou alguma coisa nova, a gente quer que todo mundo veja, né, beleza, vamos lá, né, passou aquela cera no carro, o carro ficou mais bonito ainda. Fomos, na descida da caixa d'água, o carro vindo numa boa, assim descendo, de repente, a parte traseira dele arriou, caiu, quebrou. O carro rodou assim e ficou de frente para um ônibus, que freou tudo e quase lambeu a gente. Aí saiu o meu pai, a minha madrasta do carro, a minha madrasta vai lá para trás para poder sinalizar para os carros verem, e começou eu e meu pai a puxar o carro, a levantar ele, a quicar ele, para tirar ele da estrada, para não causar um acidente ainda pior. Pois bem, dia seguinte meu pai bate lá na porta do cara que vendeu, fui lá com ele, o cara disse assim para ele, não quero nem saber, você comprou, o pepino agora é seu. Meu pai não era um cara de briga, nem muito menos eu, falei, pai, vamos embora, acabou, o assunto está encerrado, não tem conversa. Mas é assim que lá fora os homens que não conhecem o Senhor estão agindo, mas agora isso está chegando também ao povo de Deus. Temos recebido reclamações lá no Colubandê dos homens que fazem seus negócios, mas estão esquecendo da responsabilidade que tem com Deus. Eu já disse isso aqui, eu quero repetir. Nós somos exemplos para aqueles que não leem a Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus. As pessoas olham para a gente e precisam ver na nossa face a Bíblia, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Pessoas têm que ver você saindo da sua casa pela manhã e dizendo assim, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, eu quero ser igual àquele cara. Eu quero ir naquela igreja para saber o que esses caras pregam lá, que faz diferença na vida dele, ele é diferente de mim. É isso que Deus quer. Esse povo mantinha uma leve lembrança do que aprenderam de seus antepassados como Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, não serviam ao Senhor com dedicação e temor. Servimos ao Senhor da mesma forma que eles. E nessa noite Deus quer falar com você, te levar a uma reflexão. Será que você tem feito o trabalho do reino, a obra de Deus, com dedicação e temor ao Senhor, em todas as áreas da sua vida? Porque tem gente, tem homens principalmente, que são homens de Deus dentro da igreja, são diáconos, alguns obreiros, alguns são líderes de ministérios e alguns são até pastores. Só que dentro da igreja o cara é uma bênção, como eu já falei para vocês. Mas lá fora, meu Deus, isso é dedicação e temor ao Senhor nosso Deus.
Isso tudo provocou o afastamento de Deus, e o Senhor se lembrou do povo quando este clamou dia e noite. Nós viemos aqui nesta noite clamar ao Senhor nosso Deus, ou seja, estamos clamando dia e noite, e Ele vai nos lembrar de nós, mesmo que não mereçamos, porque isso é a palavra dEle que está dizendo. Mas apesar da palavra dEle dizer isso, eu creio que há exigências que Deus quer de nós, que são eternas. Foi para esse povo e precisa ser hoje para nós. Quando Davi orientou seu filho Salomão, ele disse: se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Isso está em 1 Crônicas 28:9. Ou seja, busque o Senhor de todo o coração. Você veio hoje aqui para buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é aceitar uma correção dEle, algo que você precisa melhorar. Pergunte a Deus: Deus, há algo que o Senhor quer que eu melhore? Pai, há algo que eu não estou fazendo ainda? Pergunta para Ele, isso aí é você e Ele. Eu quero te alertar, quero dizer para você, cuidado. Você pode estar abandonando Deus sem perceber, e isso às vezes acontece. Nós vamos nos afastando aos poucos, sem perceber a distância que estamos tendo de Deus. O Antigo Testamento, ele registra muitas recomendações para nós, recomendações de Deus, para o povo não esquecer de seus compromissos. Não esqueça de tudo aquilo que você se comprometeu com o Senhor. Lá atrás, pode ter 10, 20, 30 anos, mas você se comprometeu com Deus. Creio que muitas dessas recomendações ou exigências ainda são válidas para os nossos dias. Não somos nada diferentes daquele povo que Deus chamou para ser o seu povo. Não somos. Se eles desviavam de Deus para servir a outro Deus, também temos feito a mesma coisa. Como temos visto isso? Pastores, diáconos, líderes. Mas por que eu falo esses homens? Porque são esses exatamente que deveriam ser para nós exemplos. Eu parei de ir a café de pastores, reuniões pastorais. Mas por que, pastor? Porque não edifica. Você vai a café de pastores, querem falar de política. Você se reúne com alguns pastores, querem falar de dinheiro. Eu não estou aqui para isso. Eu não fui chamado para isso. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu teria ficado no trabalho que eu estava. Na empresa onde eu já tinha 24 anos de trabalho, já mandava lá praticamente, mas optei por seguir o ministério de Deus. E eu creio que nesta noite aqui há no nosso meio homens com o ministério de Deus, ministério pastoral, ministério diaconal, há servos aqui, líderes, obreiros da casa do Senhor. Nesta noite eu quero fazer uma convocação, eu quero dizer a você como palavra de Deus, eu quero trazer a você um recado de Deus, uma carta. Invista no seu ministério, invista nos dons, nos talentos que deu Deus a você. É verdade que nós não criamos bezerros de ouro, mas fabricamos muitos outros ídolos e colocamos no lugar de Deus. Tem pessoas que o seu ídolo é o seu carro, tem pessoas que os seus ídolos são artistas, cantores, tem pessoas que o seu bezerro de ouro é o dinheiro, outras o poder, mas coisas têm nos afastado do Senhor nosso Deus. Eles eram rebeldes, ingratos, irreverentes. Também temos trilhado por esse mesmo caminho. Temos sido ingratos com Deus.
Às vezes nós só nos lembramos dos nossos problemas e esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez. Mas isso aqui Ele não fez, mas Ele já fez 10 outras coisas. Ele ainda não fez, mas vai fazer no tempo dEle. Deus é um Deus que faz. Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Eu não lembro de um tempo tão difícil quanto hoje. Escolas estão fechando. Grandes empresas, se não estão fechando, estão reduzindo seu quadro de funcionário a mais de 50%. Eu trabalhava numa empresa no qual ela tinha mais de 600 funcionários ativos. Com essa situação da Oi, ela vai para menos de 100. Olha aí. É um tempo difícil. Eu sei que é. Mas precisamos receber de Deus respostas, estratégias, decisões, escolhas. Eu creio que nesta noite Deus esteja falando contigo sobre algo que Ele quer que você faça hoje, amanhã, esta semana, para que Ele possa mudar a sua vida. Eu não conheço a situação de todos aqui, mas eu sei que há coisas, a direção de Deus para a vida de vocês. Quando nós saímos de casa e viemos até a casa do Senhor nosso Deus, a igreja de Jesus, pedindo a Ele uma resposta, Ele nos dá. Basta que você pergunte. Poderíamos falar outras coisas aqui a noite toda, mas eu quero te convidar agora, pela hora, você ficar de pé, porque eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre coisas que Deus quer falar intimamente ao seu coração. A palavra de Deus diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Somos bem parecidos com aquele povo chamado para ser o povo de Deus. Mas nesta noite Deus quer nos levar a uma reflexão para que possamos crer e temer diante da presença dEle, do seu Espírito que se encontra aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, revelando, falando. Comece a conversar com Ele, comece a pedir a Ele direção. Comece a perguntar: Deus, será que eu estou me afastando do Senhor e não estou percebendo? Será que eu consigo, Pai amado Deus, descobrir nessa noite o que me falta para manter no caminho do Senhor? Que nós não sejamos como os israelitas, que negligenciaram algumas das recomendações de Deus. Lemos aqui no início que afirmamos que tudo que Deus faz, Ele dura para sempre. Ou seja, tudo que Deus determinou, tudo que Deus falou, tudo que Jesus fez, tem validade para nós hoje e terá validade até o dia em que Cristo voltar. Que nós não nos esqueçamos mais disso. Em Levítico 6, 8, 13, eu quero que você preste atenção, diz assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ainda diz aqui, o fogo não deve ser apagado, não permita se esfriar diante das dificuldades. Está difícil, está realmente, mas o fogo não pode apagar. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo de Deus. Essa é uma lei eterna. Exigências eternas foi o título dessa mensagem, foi o título dessa reflexão. É momento agora de você abrir o seu coração, de você abrir o seu peito e permitir que Deus possa adentrar no teu coração, sondar o seu coração e mudar situações na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez essa palavra não seja para você, mas seja para um ente, para um cônjuge, para alguém que precisava estar aqui. Então receba essa palavra e leve ela para o seu cônjuge, se assim for.
Meu Deus. O sacrifício, ele aproxima o pecador de Deus. Queremos nos sacrificar diante do Senhor nosso Deus. Mas para isso o fogo não pode apagar. Queremos nos apresentar aqui, Senhor Deus, diante de Ti nesta noite, Pai. Muda as situações aqui, Pai. Queremos ser oferta de Deus nesta noite. Ninguém pode se consagrar em favor do outro, mas nós podemos consagrar a nossa vida ao Senhor, e agora é um momento de consagração, é um momento de oração, é um momento de louvor. Consagre-se ao Senhor, renove-se com Ele. Mas pastor, eu estou errado. Mas peça perdão a Ele e Ele te perdoará. Isso é um trabalho pessoal, ninguém pode fazer um pelo outro. Se o nosso altar não estiver aceso, nossa comunhão com Deus será apenas nominal, ou seja, ela não vai existir verdadeiramente. Mas pastor, não é fácil manter o fogo aceso. Não é. Mas nesta noite Deus quer dar direção a você, a sua vida. Deus nessa noite quer ter com você um cuidado especial. Basta que você o convide, o chame, o libere para isso. Cuide para que seu altar não se transforme num altar de cinzas, e sim do fogo do Espírito. O fogo do altar precisa estar sempre aceso. O incenso deve ser queimado continuamente. E o que é incenso? Representa as nossas orações. Incenso representa as orações que chegam a Deus. É noite de orarmos pela família. É noite de orarmos pela vida profissional, pela vida financeira. É noite de orarmos pelos filhos. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Apocalipse 5:8, é a palavra de Deus dizendo, confirmando aquilo que eu acabei de pregar. Em Apocalipse 8:3 diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Cada lágrima que cai dos seus olhos, cada lágrima, ela é recolhida e colocada numa taça de ouro. A taça de ouro de Deus, do trono dele. Isso é para te mostrar a importância que Deus dá ao teu sofrimento, à sua dor, ao seu luto, às suas preocupações, aquilo que tem te consumido. Não permite que as lutas te afastem de Deus. Ore, adore. Quanto incenso você tem oferecido a Deus nesses últimos dias? Existia uma exigência que está registrada em Levítico 24, que diz que o candelabro deveria ser mantido sempre cheio, ou seja, a lâmpada do candelabro dependia do azeite, e sem azeite não haveria fogo. Mas esse azeite tinha que ser puro. E o que isso significa? Significa que tudo que oferecemos a Deus deve ter a mesma pureza. Os nossos dízimos, a nossa oferta, a nossa vida, o nosso serviço do reino, o nosso ministério, as nossas decisões, tudo aquilo precisa ser puro.
Quando tratamos com a esposa ou a esposa com o marido, precisa haver pureza, precisa haver fidelidade, lealdade, compromisso, verdade. Precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Que Deus nessa noite nos ajude a recompor agora o altar de nossa vida. Se por algum motivo o fogo do seu altar se apagou, se falta incenso, se falta azeite em sua vida, não saia daqui nessa noite sem antes experimentar uma mudança no coração. Isto sim é cultuar a Deus. Se você quer vencer as crises, as lutas, tome a decisão de manter aceso o fogo do seu altar, de oferecer neste altar um incenso santo a Deus. Fazendo assim, jamais você vai ser derrotado, por maior que seja a sua luta, por maior que seja o seu medo. Se assim você fizer, Deus vai agir. Eu creio que logo nós vamos estar ouvindo e vendo aqui nesse altar testemunhos de mudança, de prosperidade. Eu não falo aqui só de prosperidade financeira, não. Eu falo de prosperidade espiritual, de vida com Deus, de prosperidade familiar, de um homem que mentia não mente mais, do homem que traía não traía mais. Eu creio nesse Deus que muda isso. Esteja sempre próximo de Deus, de Cristo Jesus. Eu quero encerrar esta mensagem nesta noite